Seguindo aqui, nós vamos para o ponto seguinte, em que, para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde à destra do Pai exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Isso é tremendo, né, gente? É tremendo. É maravilhoso. E aí vamos para a fundamentação bíblica. Atos, capítulo 1, versículo 6 a 14. Atos, capítulo 1, versículo 6 a 14. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, e em Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes subir, o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então nós observamos aqui algo bastante interessante, que Jesus veio nesta terra, viveu entre nós, padeceu pelos nossos pecados, morreu naquela cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. E aí a gente observa uma outra referência bíblica, João capítulo 19, João capítulo 19, versículo 30 e 35. João 19, versículo 30 e versículo 35. Diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Versículo 35. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Então nós temos aqui uma revelação bíblica deixando claro que o nosso Salvador veio a essa terra, como diz o texto sagrado, foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, certo? E então nós temos também Mateus 28, versículos 1 a 6. Mateus 28, versículo 1 a 6. Diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo,
pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. E aqui nós observamos, eu exagerei um pouco, porque o versículo era até o 6 e eu fui até o 7. Mas nós observamos aqui o Jesus que nós cremos, que venceu a morte. O Jesus que nós cremos, que veio em forma humana. O Jesus que nós cremos, que foi gerado no ventre da Virgem. O Jesus que nós cremos, que andou pelo chão da Galileia. O Jesus que nós cremos, que pregou o evangelho do reino. O Jesus que nós cremos, que foi preso injustamente. O Jesus que nós cremos, que foi açoitado sem merecer. O Jesus que nós cremos, que foi para aquela cruz e morreu como um criminoso. O Jesus que nós cremos, que não tinha dinheiro para ter uma sepultura, precisou de uma sepultura de outra pessoa. O Jesus que nós cremos, que foi vencedor contra a morte, que levantou daquele túmulo, que vive para todo sempre e intercede por mim e por você, está lá à direita de Deus, intercedendo pela minha vida e pela sua, e se compadece de mim e de você, e me ajuda e ajuda você a cada dia a vivermos a batalha da fé. Amém? Glória a Deus. E então, vamos para Lucas 24, 46. Lucas capítulo 24, versículo 46. O que diz Lucas 24, 46? Assim diz a palavra do Senhor. Lucas 24, 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. O nosso Jesus matou a morte. O nosso Jesus venceu a morte. Como diz a música do Carlos Heitor, ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu de sua glória para cumprir plano de Deus. Humilhado e machucado, carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia, ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. O mundo fica no desespero, a igreja fica na esperança. Amém? Você pode dizer amém, gente boa? Vamos para cima. E aí nisso, João capítulo 20, versículo 1 até o versículo 20. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor nesses 20 versículos aqui. Então, deixa eu ver aqui a referência mais uma vez. João 20, do versículo 1 até o versículo 20. Opa, cheguei. Diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou.
Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Gente, pensa na cena, olha que emoção. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era um jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Aleluia. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam com medo de morrer, né, gente? Instinto de sobrevivência. Eles estavam com medo de morrer, estavam trancados em casa, desesperados. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Talvez você esteja agora com medo de morrer. Ouça pela fé Jesus dizendo: Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aleluia! E aí eu lembro da segunda estrofe da música do Carlos Heitor. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser, se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Há desespero? Claro que há. Mas se você é da igreja de Deus, você é o mensageiro da esperança. Disse Jesus: paz seja convosco. A morte não é o fim para nós. A morte é o começo de uma eternidade toda. Então, vamos para o penúltimo texto da fundamentação aqui. Atos capítulo 2, versículos 22 a 24. Homens israelitas,
Escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus matou a morte. Deus deixou Jesus morrer. Deus deixa os seus amados morrer. Mas Deus sabe que a morte não é o fim para o seu povo. E Jesus, sendo a primícia dos que dormem, é a demonstração que a morte não é o seu fim. A morte não é o meu fim. A morte não é o nosso fim. O nosso Jesus matou a morte. O último texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 a 8. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 a 8. Vamos lá. Hoje eu sou livre para adorar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 4 a 8. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a nossa declaração doutrinária, em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa de nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Aleluia! Para salvar-nos do pecado, a mim e a você. Para salvar-nos do pecado. Para salvar-nos da condenação do pecado. Para salvar-nos da pressão do pecado. Para salvar-nos da sedução do pecado. Para salvar-nos da influência do pecado. Para salvar-nos de todo o mal que o pecado traz. Para salvar-nos do pecado. Morreu na cruz, foi sepultado, e no terceiro dia a pedra do sepulcro rolou. E no terceiro dia, aleluia, no terceiro dia, ressurgiu dentre os mortos. Ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará,
Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. E aqui diz que ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos e depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde está à destra do Pai e exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Que Deus então nos abençoe e que Deus nos ajude. Se você puder, lembre-se de orar pela Vila Pauline, Belford Roxo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Que Deus tenha misericórdia da nossa pátria. Que Deus tenha misericórdia do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do empresariado e do povo brasileiro. Querido Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por este novo tempo. E que o Senhor, ó Deus, esteja nos ajudando a viver somente para a Tua glória e a abrigar em nosso coração a vida e obra do Senhor Jesus, de modo que nos tornemos verdadeiros seguidores e imitadores de Deus como filhos amados, à semelhança de Jesus, Teu Filho. É para a Tua glória, na força do Teu Espírito e em nome dEle que nós assim oramos. Amém? Que Deus a todos abençoe. Obrigado pela presença. Um forte abraço para todos, especialmente para minha querida igreja, Segunda Batista em Vila Pauline, e os irmãos que atenderam e estão participando aqui dessa live. Fiquem com Deus. Paz.